você tenha entrado aqui nesse templo com uma expectativa muito grande, não nesse ministério, não em quem vai pregar, mas naquilo que o Espírito Santo vai fazer através de nós, porque nós somos meros instrumentos e o Senhor, Ele quer falar com você, Ele quer revelar grandes coisas. Então abra o seu coração e receba aquilo que o Senhor tem esta noite. Você pode, por favor, se colocar de pé. Vamos louvar todos juntos, engrandecer o nome do nosso Deus, ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece a tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olha todas as tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não desista, o Senhor está com você. Deus
está dizendo para você: não pare, filho, eu vou te honrar. Nas suas lutas eu estarei com você. Não deixe a rede, filho, não deixe a rede. Oh, tome uma posição. Eu não largarei a rede, eu já não vou mais parar. Estou voltando ao mar alto e no lugar da minha vergonha Deus vai me honrar. Nunca largarei a rede, em Deus eu vou confiar. O choro durou toda a noite, mas pela manhã de dia Deus vai restaurar. Creio, Deus vai me honrar. Senhor, é crendo nisso que nós estamos aqui esta noite. É confiando no poder que há em tuas mãos que nós estamos aqui. Nós depositamos em ti toda a nossa confiança. Oh, a nossa fé está alicerçada em ti, Pai. Nós sabemos que tu és o Deus que provê, o Deus que faz, o Deus que realiza. Então nós pedimos: aumenta a nossa fé. Que nós esta noite decidamos, Senhor, não parar. Nós não vamos parar em nome de Jesus. Nós vamos prosseguir, ó Pai. Obrigada, Senhor, porque essa força só vem do Senhor e de mais ninguém. Aleluia. Aplauda esse Deus que é tão grande. Deus tem um recado para você essa noite. O primeiro recado é para você não largar a rede, que Ele está com você, Ele está no seu barco, Ele está junto contigo. Então olha para a pessoa do seu lado, cumprimenta, dê um abraço nela e fala: não larga a rede, não larga a rede, que Deus está do seu lado. Deus está contigo no barco. Depois que você cumprimentar 10, 15, 20 pessoas, você pode sentar, tomar o seu lugar. Amém? Sejam bem-vindos à nossa terça-feira de esperança, segunda semana que estaremos tratando sobre o novo tema, Vida a Mais. Então é um prazer te receber aqui. Você que é visitante, você é muito bem-vindo aqui na nossa comunidade. Seja sempre bem-vindo, possa voltar muitas vezes, que essa seja a primeira de muitas outras vezes que você vai vir aqui neste lugar. Mas rapidamente, antes de nós continuarmos louvando ao Senhor, temos momentos de orações, eu quero trazer alguns avisos, e o primeiro é do espaço do livro. Tem alguns exemplares novos que chegaram, vocês podem estar passando ali no balcão de informações no final da nossa celebração. Dê uma olhadinha, tem uns livros muito bons lá, livros bem legais que vai abençoar muito a sua vida, que Deus vai falar muito ao seu coração. Então não deixe de passar ali no final da nossa celebração e dê uma olhada nos exemplares. Próximo aviso é relembrando os irmãos da manhã de oração. Às vezes nós vai chegando no finalzinho do ano, a gente vai ficando com vontade de ficar na cama até mais tarde, mas eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, a vir amanhã conosco, aqui às 6:30 da manhã, todas as quartas, nós nos reunimos aqui com um momento de oração, um momento de louvor, temos uma devocional, e às 7 horas em ponto, esse momento se encerra, e aqueles que desejam tomar o café conosco, no salão tem um café da manhã preparado para quem estiver aqui, e se você tiver voltar para sua casa, levar seus filhos na escola, tiver que arrumar as coisas para ir para o seu trabalho, você pode voltar, que 7 horas você já vai estar liberado ou liberada. Mas eu quero te encorajar e quero te convidar para estar aqui amanhã, 6:30 da manhã. O próximo recado é do encontro da Rede Mulher, que acontecerá nessa quinta-feira, às 20 horas da noite, aqui no nosso templo. Você é convidada, a mulher, a trazer a sua amiga, sua companheira de trabalho, sua vizinha, sua prima, sua nora, sua sogra, enfim. Traga alguém junto com você, não venha sozinha para o seu encontro. E o encontro mensal do Fruto Maduro será no mesmo dia 31, na quinta-feira, porém, durante a tarde, às 13h30, então você da melhor idade está mais que convidado, você está convocado, os homens também da melhor idade, temos visto aí muitas mulheres e poucos homens frequentando o nosso trabalho do Fruto Maduro para a melhor idade, então você homem também está convidado para vir aqui quinta-feira às 13h30, e o próximo aviso é só um lembrete para os pais
que os ensaios estão se iniciando do musical de Natal, e para o seu filho ou a sua filha participar, você precisa cooperar e trazer ele todo domingo às 9h30 da manhã aqui na nossa comunidade, e já aproveita e fica para a celebração. Então vem em família, traga seu filho e sua filha para que ele possa participar do ensaio, enquanto às 9h30, no mesmo horário, você estará participando conosco da nossa celebração de domingo. Vai ser um prazer te receber e vermos essas crianças depois cantando o nome de Jesus no nosso musical de Natal. E hoje é a última terça-feira que você pode dar o nome para os métodos de interpretação bíblica, o nosso novo e último módulo desse ano da nossa escola de estudos bíblicos avançados, o EBA. Então, domingo foi o último domingo e essa terça é a última terça para você dar o nome, para que possamos fechar certinho quem vai participar, a quantidade de apostilas a serem impressas. Esse curso vai começar não nessa quinta agora, mas na quinta que vem, dia 7 de novembro, às 19h30, aqui no templo, aqui na nossa comunidade. Tem um coffee break também, então você pode vir, pode deixar o seu nome ali no balcão de informações, mas hoje é o último dia, última terça que você pode realizar isso, para que possamos entregar a quantidade de materiais devidas e tudo bem fechadinho, tudo bem bonito, para não correr nenhum imprevisto. E os novos membros é apenas um lembrete dos horários. Nesse sábado nós vimos que alguns irmãos chegaram um pouco mais tarde, ao invés de chegarem às 7, chegaram às 7h30, mas só para lembrar e para fixar na sua mente que 7h30 é o horário de quem vai fazer de segunda, terça, quarta, quinta, enfim, durante os dias semanais. Quem irá realizar o curso de novos membros na turma de sábado é às 19h em ponto. Então, só para você, às vezes aí você deu uma olhadinha e achou que seria às 19h30, mas não. 19h30 durante a semana, mas durante o sábado é às 19h. E hoje nós daremos continuidade à nova temática, Vida Mais. Ou seja, se você tem alguma coisa que você está vivendo aí que não é do agrado de Deus, hoje Ele tem algo para te dar um upgrade, fazer um upgrade na sua vida, para que você possa viver mais alegre, mais satisfeito, mais descansado, com mais ânimo, menos estressado, menos raivoso, menos cansado. Então essa terça-feira nós vamos dar continuidade e ela vai nos acompanhar até o fim de ano. E num dos domingos, principalmente nesse domingo agora, nós iniciamos a nova série de mensagens dos domingos, que é no Passo do Mestre. Ou seja, são lições que Jesus em todo o seu caminhar deixou para mim e para você, para que possamos ter uma vida plena, seguindo os seus caminhos, olhando como Ele agiu perante cada situação e aprendendo junto com o nosso Mestre Jesus. Você também é o nosso convidado às 9h30 da manhã ou às 7h30 da noite, para estar aqui todos os domingos, participando conosco dessa nova série que está sendo uma bênção. E vamos nos colocar de pé, meus irmãos e minhas irmãs, vamos devolver os nossos dízimos, as nossas ofertas. Venha com alegria no coração, venha com o coração grato por tudo aquilo que Ele tem permitido você alcançar, tem permitido você conquistar. Afinal, tudo que você tem não é seu, tudo que eu tenho não é meu, tudo que nós temos é do nosso Senhor. Então nós vamos vir devolver com muita alegria durante essa primeira canção. Vamos orar? Pai, te agradeço porque o Senhor tem trazido a provisão, Pai, sobre essa igreja, não sobre essa igreja, mas sobre cada membro, cada frequentador, Pai. Eu te peço, Pai, continue, Pai, irrigue o nosso coração com alegria, com gratidão, e que não possamos, Pai, em nenhum dia estarmos murmurando, Pai, a respeito daquilo que o Senhor está fazendo, mas que possamos dia após dia agradecer pelas suas obras em nossa vida. Abra as portas do emprego sobre aqueles que precisam, que necessitam. Venha com a sua chuva de bênçãos sobre cada vida aqui essa noite. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos e te pedimos. Alegra o nosso coração e deixa o nosso coração ainda mais grato para devolver aquilo que é do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém? Na primeira canção você pode vir, pode adorar o Senhor com alegria e devolver o seu dízimo e a sua oferta. Oh,
Falando em festa, quero chamar, acho que uma das idades que mais faz festa nessa igreja são as crianças. Crianças de 3 a 11 anos, meninada feliz que vem à frente para serem ministradas agora. Podem vir as facilitadoras, todas aqui à frente, para serem ministradas à altura delas, na linguagem delas. 3 a 11 anos podem vir. Enquanto as crianças vão indo para a salinha, já quero convidar os intercessores que venham à frente e se posicionar. E você que está na segunda, terceira e quarta semana de campanha, você pode vir à frente. Nós estaremos orando por você, junto com você, abençoando a sua vida. Segunda, terceira e quarta semana, e você que continuará no seu lugar, continue adorando ao nosso Deus. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
Amém. Vamos honrar o nosso Senhor com palmas a Ele, somente a Ele. Glória a Deus. Pessoal, muito boa noite a todos vocês. Obrigado por estarmos juntos nessa noite, por você vir aqui para nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. E é muito bom poder estar nessa noite juntos. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos com a classe de novos membros ali na sala embaixo. O pastor Denis está ministrando uma aula. E graças a Deus, temos lá quase 40, 35 pessoas que estão se juntando à nossa comunidade, estão aprendendo mais de Deus. Você pode dar amém por isso, amém? Porque nós estamos multiplicando não apenas a ideologia da igreja, aquilo que nós queremos pregar, aquilo que nós acreditamos, mas nós estamos multiplicando o evangelho da salvação. E essa é a palavra que salva o homem. E é isso que nós queremos falar nessa noite, a respeito de salvação, a respeito de Cristo Jesus e a respeito das promessas que Ele tem para uma vida plena. Quando nos foi dado esse tema para a gente falar, a gente fica até um pouco perdido. Sabe por quê? Quantas promessas você acha que tem na Bíblia? Quantas promessas? Pensa aí. Você acha que tem 1000 promessas? Quem acha que tem 1000 promessas na Bíblia? Quem acha que tem 2000? Me ajuda aí, vamos lá. 2001, 3000 promessas na Bíblia. Quem acha que tem mais de 3000? Ô louco, todo mundo tinha que levantar, né? Pessoal, as promessas na Bíblia são calculadas aproximadamente 8000 promessas. Ou seja, em 365 dias no ano, você tem 22 promessas para você meditar. Quantas promessas você meditou hoje? Quantas promessas você assumiu para a sua vida hoje? Sabendo que Deus prometeu para você e sabendo que Ele é fiel para cumprir. Então, por que não explorar essas promessas para as nossas vidas? E quando você fala de promessas na Bíblia, quando você é convidado a falar dessas promessas, é a mesma coisa que você olhar aquele painel de fast food. É muita opção. É combo, é lanche tal, é sorvete. Você fala, o que eu vou falar? O que eu vou trazer hoje? Né? Porque as promessas de Deus nos trazem uma vida alegre, uma vida plena, uma vida que nos faz ir além. Existem tristezas, dificuldades, problemas? Existem. Porém, nós sabemos que com Cristo no barco, tudo vai? Cadê o nosso fruto maduro? Com Cristo no barco, tudo vai? Muito bem, eles ensaiam bastante essa música. E é uma verdade muito grande que precisa estar penetrada em nosso coração. E eu queria falar hoje a respeito de algo que tem dificultado muito os nossos dias, né? Quantas pessoas aqui têm costume de roer as unhas? Quantas pessoas aqui têm o costume de ficar assim? Sabe aquela pessoa que parece que vai furar o chão? Fica fazendo isso? Tenho certeza que vocês ficaram perto de alguém essa semana que ficou ou batendo o pé, ou roendo as unhas, ou se coçando, estralando o dedo. Cada um tem um tique, né? Cada um tem um problema. E esse problema perdura muito nos nossos dias, né? E é o que eu gostaria de trazer para nós hoje, que a gente precisa de uma vida com menos ansiedade, né? Muitas pessoas falam que o mal do século é a depressão, né? Mas um autor renomado, que nos nossos dias, né, no Brasil, que é Augusto Cury, né, ele tem até um livro que ele fala que o mal do século é a ansiedade. É a questão de você sempre estar em estado de alerta, né? Você sempre está armado, você sempre está contrito, você sempre está preparado para alguma coisa que muitas das vezes nunca vai acontecer, certo? Esse é muito chamado o mal do século. E pessoal, quando eu faço as compras da livraria da igreja, eu tenho certeza que quando eu compro o livro sobre ansiedade, vai vender. Tenho certeza. Quando a gente traz aqui na frente na igreja e fala, pessoal, chegou o livro para ansiedade, faz fila lá na livraria, né? Já compram todos e já pedem mais. Por quê? Porque esse é um problema vigente em nossas vidas. Esse é um problema que tem trazido dificuldades para os nossos dia a dia. Tem trazido cansaço, tem trazido enfado, né? Quais são os sintomas dessa ansiedade? Tem pessoas que têm sudorese, né, que soa bastante. Tem pessoas que têm problemas de dores musculares. Tem pessoas que ficam até com a pupila dilatada. Tem pessoas que têm problema com pressão. Então nós estamos, né, somatizando tudo isso no nosso ser. Toda essa ansiedade. E o que é essa ansiedade? Como que a gente define isso? Eu peguei uma definição que eu achei muito legal, que é uma emoção vaga, desagradável, que traz medo e tensão. Ela pode ser gerada por uma situação de risco ou ameaça e prepara o organismo para tomar atitudes que possam prevenir
ou diminuir os possíveis prejuízos. E por que que eu gostei dessa definição? Porque ela usa essa palavra aqui, vaga. E eu fiquei pensando, o que é uma coisa vaga? É uma coisa que não está ocupada, certo? Há vagas, quando você ouve isso, há vagas, quer dizer que não está totalmente ocupado. Ou seja, é uma emoção que não tem nada nela. Ela é vazia em si. Ela não faz sentido. Ou seja, resumindo, a ansiedade não faz sentido. Olhando essa definição, eu pensei comigo mesmo assim, a ansiedade é um sentimento que não pertence a ninguém. É um sentimento que não te pertence. Por quê? Vamos falar de sentimentos do nosso dia a dia. Raiva. Normalmente você sente raiva, por quê? Porque aconteceu algum fato, normalmente. Aconteceu algum fato que desencadeou raiva em você. Quando você sente alegria, felicidade, né? Um fato ocasionou isso, alguma coisa. Porém, a ansiedade, ela é vaga, é um medo, é um falso alarme contra algo que não aconteceu e muitas das vezes não vai acontecer, certo? E eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei, eu não entendo muito de psicologia, eu não entendo dessas áreas, né, psíquicas, então, como que a Bíblia pode nos ajudar a tratar essa ansiedade? O que pode combater a ansiedade, né? E daí eu parei para pensar nessa definição, e eu vi a causa raiz. O problema é que a gente toma atitude para prevenir ou diminuir prejuízos. Por que nós tomamos essas atitudes? Para prevenir ou diminuir possíveis prejuízos. Por que que a gente está sempre querendo mitigar risco? Por que que a gente sempre quer se antever as coisas? Por que que a gente não confia que as coisas vão dar certo? Por quê? Porque a gente não confia nas coisas positivas, nas coisas que vão nos levar além, que nos levar a ter uma vida a mais, que é o tema da nossa mensagem. E eu cheguei a alguns textos, né? Porém, antes desses textos, daí você pode estar pensando aí no seu lugar, nossa, mais uma palavra sobre ansiedade, não aguento mais ouvir sobre ansiedade. Porque muitas das vezes, pessoal, a gente acha que, né, o contrário de ansiedade é tranquilidade. Mas será? Quem aqui é alguém, olha, me ajuda aí, não é com picos de tranquilidade, nem você foi tranquilo um dia. Quem aqui é uma pessoa essencialmente tranquila? Me ajuda aí. Quem aqui, levanta alto para eu ver, por favor. Quem aqui é essencial, olha pessoal, pouquíssimas pessoas são essencialmente tranquilas, têm tranquilidade intrínseca no coração. Ou seja, muitos de nós, talvez estamos com cargas emocionais pesadas. Então, eu quero te dizer que talvez o foco para você combater a ansiedade na sua vida, não seja ser uma pessoa simplesmente só tranquila, alheia às situações, ou seja, o mundo está caindo, a gente vê os noticiários, a gente vê as coisas acontecendo, e guerra, e fome, a gente fica alheio, a gente fica tranquilo, dificilmente a gente fica tranquilo. Porém, existe algo que combate a ansiedade, e eu quero te trazer para que você entenda que a esperança combate a ansiedade. A esperança. Ou seja, o nosso tema hoje é vida menos ansiedade e vida com mais esperança. Porque a palavra esperança, ela deriva no latim, né? E tem o significado de confiança em algo positivo. Essa palavra latina, ela também deu origem ao verbo sperare, eu acho que é tipo isso na italiana, né? Sperare, que veio dar origem ao nosso esperar, que significa ter esperança. Ou seja, meu amado, nessa noite, eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus que vai colocar esperança no seu coração. Esperança por dias melhores. Esperança por situações positivas. Esperança para que você tenha uma vida a mais. Uma vida repleta de alegria, sim. Você vai ter tristezas, dificuldades, problemas, como todos temos. Porém, a vida, quando tem esperança, é uma vida exponencial. É uma vida que te leva a novos horizontes. Porque você sabe que o dia de amanhã está nas mãos de Deus. Está nas mãos daquele que criou você para que você tivesse uma vida abundante. E quando eu falo abundante, eu não falo de bens, eu não falo apenas de conhecimento, não falo de status. Porque normalmente é isso que gera a nossa ansiedade. É o medo de não ter tudo isso. É o medo de a gente perder tudo isso. Porém, a esperança em alguém que é superior, elevado, nos leva além. E nós temos um texto em Jeremias 29:11, você pode acompanhar pelo telão, pela sua Bíblia, e esse texto vai ser o centro da nossa conversa aqui. Porque eu bem sei, Deus dizendo através de Jeremias, porque eu bem sei
os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Ou seja, Deus, Ele tem para nós pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que espereis. Talvez você veja aqui nessa noite, acreditando que Deus não quer te dar o fim que você espera. Talvez você acredite que Deus está te punindo por algo. Talvez você acredite que Deus, Ele brinca com você, que Ele te dá algo, depois tira outro, depois Ele te dá esperanças e depois Ele tira. Mas o profeta Jeremias, ele quer dizer para nós todos, através da palavra, que o nosso Deus, a que nós servimos nessa noite, Ele vai nos dar o fim que nós esperamos. O fim que nós esperamos. Ou seja, o que você deseja para você mesmo? Né? Todo mundo em sã consciência deseja coisas boas para si mesmo. Deseja um futuro que tenha coisas boas, que tenha alegria, que tenha uma família estruturada, que tenha um casamento restaurado, que tenha uma vida profissional significativa. Todos nós desejamos isso para nós e Deus deseja isso também. Talvez seja muito simples isso que eu estou te dizendo. Talvez você esteja falando, não, isso eu sei que você sabe. Mas por que então você vive tão ansioso pelo dia de amanhã? Se você realmente sabe isso, por que você fica tão preocupado? Porque nós ficamos tão preocupados. E eu acho que isso nos faz voltar ao Gênesis. Olha o que aconteceu no Gênesis, pessoal. Foi aqui onde tudo começou. Onde nós começamos a duvidar das promessas de Deus e confiar nas promessas do pecado. O pecado é superior à promessa de Deus. Por que nós desviamos do caminho? Porque às vezes bebemos além da conta, porque às vezes comemos além da conta, porque nós acreditamos que a promessa dessas coisas, que o prazer dessas coisas é superior àquilo que Deus tem para nós. Que é a moderação, o equilíbrio, o domínio próprio, os frutos do Espírito. Nós trocamos os frutos do Espírito pelo fruto da carne. E foi o que aconteceu no Gênesis. Disse a serpente, o diabo, à mulher, certamente não morrerão, ou seja, se vocês comerem do fruto proibido. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Quando eu olhei esses dois textos, pessoal, de Jeremias e o Gênesis, eu parei para pensar e falei, olha, como é diferente a mesma palavra dita de duas pessoas contrárias no seu propósito. Por quê? Aqui, Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho para vós. E aqui, o diabo diz, Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão superiores a Ele. São as mesmas palavras. Deus falando a respeito dele mesmo, eu sei o que eu penso sobre você. Eu sei qual é o seu futuro. Eu sei o que eu estou fazendo na sua vida. E em contrapartida, o diabo fala para Adão e Eva, Deus sabe que se vocês comerem, vocês vão ser igual a eles. Se você tomar o controle da sua vida, você vai ter muito mais sucesso, você vai ir muito melhor. Deus sabe que se você pegar o controle, né, Deus está te privando de algo, Ele sabe que Ele está te privando de algo. Você vê da onde vem a voz que diz, Deus sabe, mas Ele não quer te ajudar. Deus sabe, mas Ele quer te privar. Deus sabe, mas Ele não quer atuar agora. Deus sabe, mas Ele não quer te curar agora. Deus sabe, mas Ele não quer te restaurar agora. O diabo fala isso, mas Deus diz, eu bem sei o que eu penso sobre vocês. Eu bem sei as promessas que eu tenho para vocês. Eu bem sei que eu trouxe você aqui nessa noite para que você saia cheio do meu Espírito. É isso que Deus nos diz todos os dias. E esse é o nosso problema, desde lá atrás. E eu queria trazer para nós rapidamente 5 lições práticas no combate dessa ansiedade. E eu quero que você se atente a elas para você colocar em prática, saindo daqui. Essa série de mensagens ela é bem prática, meus irmãos. Vida a mais, para que você some atitudes da sua vida. Atitudes não autoajuda, não é comportamental. Isso aqui não tem nada a ver com consultoria, com assessoria. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui tem vida através do Espírito. E a primeira coisa que nós podemos fazer para enfrentar esse paradoxo na nossa mente,
de que nós temos que fazer, e ao mesmo tempo esperar, e nesse meio tempo eu me preocupo, mas eu não devo me preocupar. O que nós devemos fazer? Primeiro, compreender que se deve lutar incansavelmente pela esperança. Meu irmão, você, muito provavelmente, não tem em si mesmo a capacidade de se manter esperançoso o dia inteiro, ou todos os dias. Você não tem essa capacidade. Você tende a pensamentos e comportamentos nocivos. O pecado está em nós, então nós tendemos a isso. Nós tendemos a chutar o pau da barraca. Ao menor sinal de risco, nós queremos refazer a trajetória. Porque nós temos medo. Porque você tem medo, porque eu tenho medo. Então nós devemos lutar incansavelmente pela esperança. E como nós lutamos? Em Lamentações de Jeremias 3, 21, 24 diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz minha alma. Portanto, esperarei nele. Esperarei nele. Mas como começa esse versículo? Quero trazer à memória. Queira trazer à memória. Diga para si todos os dias nessa luta, incansável pela esperança: eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E quando ele diz isso, ele começa a falar coisas que são bálsamo para a nossa alma. O quê? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. As suas misericórdias não têm fim. Ela renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Se você não trazer à memória o que pode te dar esperança, meditando na palavra, buscando em Deus, buscando direto da fonte, você não consegue fazer a última linha. Você não consegue esperar nele. Você vê o portanto ali? Portanto, esperarei nele. Depois que eu trouxe à memória aquilo que me dá esperança. Portanto, não queira que você desenvolva essa espera sem você buscar a Deus, sem você lutar incansavelmente por essa esperança. E eu tenho certeza que você vai fazer isso. Eu tenho certeza que você vai querer isso para a sua vida. Porque isso é uma vida abundante. Isso é uma vida a mais. Segundo lugar, aprenda a pregar a si mesmo ao invés de ouvir a si mesmo. Meu irmão, esse 2 mudou a minha vida. Por quê? Porque às vezes nós somos reféns dos nossos sentimentos, reféns dos nossos pensamentos. E às vezes nós entramos num estado depressivo porque nós não conseguimos fazer algo, porque nós não conseguimos chegar lá com Deus, porque nós não estamos compreendendo as coisas ou vivendo aquilo que nós acreditamos. Porém, nós devemos pregar para nós mesmos. Quando vem o pensamento, pregue a si mesmo. Faça como Davi. O que Davi disse? Por que está assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Não deixe os seus pensamentos te tomarem. Você é dono dos seus pensamentos, não eles são donos de você. Pregue para si mesmo. Faça como Davi, que passava por dificuldades, mas ele sempre punha sua esperança em Deus. Sempre buscava em Deus alento para a sua alma. Sempre pregava para si mesmo. Por que eu estou assim? Por que? Se o meu Deus, Ele é elevado, Ele é alto, Ele é supremo. Por que eu estou assim? Se o meu Deus sempre esteve comigo. Pregue para si mesmo. Não espere a terça para receber uma palavra. Não espere o domingo para receber uma palavra. Pregue para si mesmo. Você tem essa capacidade, porque o Espírito Santo habita em você. E através dele você pode falar ao seu coração: descansa. Você pode dizer ao seu coração: descansa, espera, confia. Confia. Terceira lição: ore fervorosa e continuamente por olhos do coração abertos e por uma inclinação para Deus. Por que você precisa orar para que seus olhos sejam abertos? Porque às vezes no turbilhão das emoções e da ansiedade você fica cego. Você não consegue ver nada. Você não vê as realidades espirituais à sua volta. Você não vê os movimentos que Deus está fazendo para que as coisas contribuam para o seu bem. Às vezes você pede algo para Deus e Ele está preparando para você. Falta pouco.
só que você não vê. Seus olhos estão fechados. Seus olhos estão na ansiedade. Seus olhos estão na tribulação. E você não vê os processos, você não vê aquilo que Deus está fazendo. As pequenas conquistas do dia a dia. Aquele sentimento que você parou de ter de repente. Talvez não é o que você está orando, mas Deus já está fazendo. Nós precisamos desses olhos abertos. Assim como em 2 Reis aconteceu. Ele respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso aqui é um cenário de guerra, onde o exército de Israel era muito pequeno e o do inimigo era gigantesco, porém existia um exército celestial. Porém, o moço do profeta Eliseu não estava vendo. E o que Eliseu disse? Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. A minha oração nessa noite, meu irmão, é que Deus abra os seus olhos para que você veja que Ele está trabalhando em seu favor. Para que você veja que se a sua luta é muito grande, se você pensa que sua luta é muito grande, existem cavalos de fogo ao seu redor. Existe um exército de anjos ao seu redor. Talvez a ansiedade está tomando o seu coração. A depressão, a dificuldade está tomando o seu coração. Porém, Deus, Ele está trabalhando em sua vida. Ele está lutando por você. Então não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado, porque Ele está trabalhando por você. Essa é a nossa oração dessa noite. Quarto tópico, passe tempo com pessoas saturadas de Deus, que o ajudem a ver a Deus e a combater o bom combate. Meus irmãos, eu tenho refletido muito sobre as pessoas que a gente quer do nosso lado, as pessoas que eu quero do meu lado. E eu penso que uma das melhores pessoas para você ter do seu lado é as pessoas que não têm medo. As pessoas que não têm medo. As pessoas que te encorajam. As pessoas que vão em frente. Assim como aconteceu com Paulo. Quando chegou a Jerusalém, ele tentou. Paulo, vocês conhecem a história dele. Ele era perseguidor da igreja e de repente ele estava do lado da igreja. Eles tinham muitos preconceitos em torno dele. Então quando ele chegou a Jerusalém, ele tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Os discípulos estavam com medo de Paulo. E vocês acham que Paulo não estava com medo também dos discípulos? Que Paulo não estava com medo de ser rejeitado? Que Paulo não estava com medo de não poder exercer o seu ministério, porque ele era antes um perseguidor da igreja? Porém, Barnabé, ao invés de fomentar a ansiedade de Paulo, de simplesmente falar, não, Paulo, não pensa assim, né? Fica tranquilo, né? Vai dar tudo certo. O que Barnabé fez? Pegou Paulo aqui e falou, eu vou te apresentar. E validou ele, falou, ele viu o Senhor, ele pregou corajosamente. E depois, os discípulos acreditaram nessa palavra, e o que Paulo continuou fazendo? Pregando corajosamente. Passe tempo com pessoas que andem perto de Deus, para que eles não deixem que você entre num mar de ansiedade e de medo. Pessoas que te ajudem com seus porquês. Pessoas que te ajudem a encontrar propósito, a encontrar algo que valide a sua vida, que traga, né, bálsamo para a sua vida, que alivie as suas dores. Ande com pessoas assim, para que a sua ansiedade diminua. Pessoas que te façam ir além. E esse é o nosso quarto tópico, para que você fique atento àquilo que Deus quer falar para você nessa noite. E por último, meus irmãos, o Ministério de Louvor pode subir. Uma última lição prática, e talvez seja mais difícil. Seja paciente na noite da aparente ausência de Deus. Existem noites, meus irmãos, que parece que Deus desapareceu, mas só parece. Porque a palavra que eu quero trazer para o seu coração é que em meio à sua noite mais escura, em meio às suas tempestades, Deus está presente. Amém? Deus está presente. Deus está não apenas te observando, mas Ele está atuando, Ele está interagindo com você. Na sua noite mais escura. E quem passou por isso, nós cantamos 2 canções, praticamente que falam sobre a vida desse homem. De tão famosa que é a paciência de Jó. Sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade?
amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. Peça a Deus nessa noite a paciência de Jó, para que você não se envolva no mar de ansiedade, de depressão, de problemas irresolvíveis que na verdade estão na mão daquele que resolve, daquele que toma a frente das suas batalhas. Seja como Jó, que em meio a tantas coisas ruins, permaneceu firme. E Jó entendia na íntegra o que Deus estava fazendo? Não, ele não entendia. Porém ele confiou, ele foi confiante. E essas são as lições para as nossas vidas, meus irmãos. Porque a gente leu esse versículo, né? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Porém, esse era o contexto do povo que recebeu essa palavra. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Meus irmãos, quando essa palavra foi dita, eu sei bem os pensamentos que tenho sobre vocês, de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O povo de Israel estava numa situação de exílio, estava numa situação muito difícil, estavam fora de sua terra, estavam num lugar que talvez poderia ser de tristeza. Mas sabe o que acontece um pouco antes dessa passagem? Deus diz para eles: vocês não estão no lugar ideal, vocês não estão fazendo as coisas ideais, vocês estão no lugar que quem levou vocês aí foi o próprio pecado de vocês, foi a própria desobediência de vocês. Porém, sabe o que Deus diz para eles? Mesmo onde vocês estão, construam casas, casem-se, plantem, façam o melhor de vocês. E essa é a palavra para a sua vida hoje. Ao invés de ter ansiedade, de ter preocupação, trabalhe, coloque a mão na massa, que Deus irá corresponder à sua atitude positiva, sua atitude de ver as coisas de uma maneira mais clara, de ver que Deus está trabalhando na sua vida, mesmo em meio ao exílio, como no caso deles, mesmo em meio à tristeza, destruição, Deus está trabalhando na sua vida. O que diz em Jeremias 29, 12, 13, também continuando: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Salmo 50, 15 diz: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Qual é a nossa tarefa hoje, meus irmãos? Além daqueles 5 pontos que eu sei que você prestou atenção para colocar em prática na sua vida. Clame a mim. Hoje é dia de clamor. Hoje é dia de você clamar. Para quê? Para que Ele te livre. Para que Ele livre a sua vida. Para que Ele intervenha em sua vida. Para que Ele corresponda. Para que Ele venha no dia da visitação, visite a sua vida. Para que Ele atue no seu problema, na sua dificuldade. Para que você tenha uma vida repleta de alegria, repleta de realizações. E você o honrará. E em nome de Jesus, nós temos visto e veremos muitas honras a Ele neste lugar, amém? Muitas honras a Ele neste lugar, como já temos visto. Clame a Ele e Ele o livrará. Não pense que não é assim, que você vai clamar e você vai se livrar, que você vai clamar e você vai fazer. Para quê? Para que você seja honrado depois, para que você bata no peito e fale: não, eu fiz, eu conquistei. Não é assim que Deus quer tratar a sua ansiedade nessa noite. Não é assim que Deus quer tratar a sua dificuldade de confiar nele nessa noite. Ele quer te dar esperança. Ele quer te dar esperança de dias melhores, e não só de dias melhores. Porque em Colossenses 1, 26, 27 diz: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios, que somos nós, a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória, amém? Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vimos no Antigo Testamento várias sombras daquilo que viria, vários livramentos,
várias intervenções de Deus, e hoje nós temos a plenitude da esperança, que é Cristo em nós, que é Cristo na sua vida, Cristo atuando na sua vida, Cristo sendo o centro da sua vida, onde você não precisa se preocupar com nada, meu irmão. Eu falo para mim primeiro, depois para você. Você não precisa se preocupar com nada. Você não precisa, nós não precisamos. Como a gente viu no começo, a ansiedade não nos pertence, ela não faz sentido. O que faz sentido são as 8.000 promessas de Deus para nós. O que faz sentido é a herança que Cristo conquistou para nós na cruz, que vai muito além dessa vida de altos e baixos para uma vida só alta, para uma vida só suprema, uma vida na glória. E eu te convido para confiar e juntos louvarmos ao Senhor. Se coloque em pé, nós iremos cantar uma canção. Convido o Ministério de Intercessão para vir à frente já. E você que quer começar uma campanha de oração, primeira semana, ou você que está na quinta, sexta e sétima semana da campanha, você pode vir à frente, receber oração. E eu convido você de forma especial, que a ansiedade tem tomado conta da sua vida. Pode baixar as luzes? Que a ansiedade tem tomado conta da sua vida. Feche seus olhos. Se a ansiedade tem tomado conta da sua vida, pense que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Se a ansiedade tem tomado conta da sua vida, pense que Ele garantiu a salvação através do sangue derramado na cruz. Se a ansiedade tem tomado conta da sua vida, pense que o véu se rasgou e você tem acesso ao Pai. Que Deus não olha para você, simplesmente para suas falhas e erros, mas Ele olha para Cristo, e Ele vê você junto com Ele. Ele vê Cristo, Ele vê a imagem do próprio Filho dele, que justificou você. E hoje você está passando por um processo de santificação, e a santificação, ela é feita também quando nós abrimos mão da ansiedade e trocamos pela esperança. Por isso peça nessa noite: Pai, eu quero trocar a ansiedade pela esperança. Eu quero compreender que o Senhor tem bons planos para mim, que os seus planos são maiores, como diz em Isaías, que seus planos são muito superiores aos meus, e por isso eu posso confiar que o Senhor me dará um fim a que eu desejo, porque a tua palavra diz que aquele que se voltar ao seu coração, o Senhor iria cumprir os desígnios do coração dele também, que os sonhos seriam atendidos, que os desejos seriam atendidos. O Senhor se importa com os nossos desejos, o Senhor se importa com os nossos sonhos. O Senhor não se importa que apenas venhamos à igreja, que nós participemos de um ministério, ou façamos algo pelo Senhor. O Senhor quer fazer por nós, e nós não temos recorrido ao Senhor, Pai. Ao invés de clamar e esperar, estamos clamando e fazendo, e tomando as honras, tomando as próprias honras, que deveriam ser suas. Aquele que não divide a glória com ninguém. Senhor, entra, Senhor, na nossa mente, no nosso coração com essa palavra. Nos faça agir de forma diferente, para que nós tenhamos uma vida a mais, uma vida repleta de esperança, Pai. Essa é a nossa oração. Vem à frente para receber oração, enquanto nós louvamos ao Senhor com essa canção. Amém. Nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída.
se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Obrigado, Senhor, porque a última palavra vem do Senhor, Pai. Porque nós vemos tantas palavras sendo ministradas, tantas palavras, Pai, proferidas por nós, pelo nosso adversário, pelas pessoas que não acreditam no Senhor, ou não acreditam em nós, ou não acreditam neles mesmos, Pai. Tantas palavras o mundo tem trazido, muitas palavras, mas cremos que a última palavra vem do Senhor, que a palavra determinante vem do Senhor. Por isso, Senhor, podemos descansar, podemos confiar, podemos agradecer já de antemão, sabendo que o Senhor faz todas as coisas para o nosso bem. Podemos já ter o coração gratos de alegria, irmos para as nossas casas confiantes nas suas promessas, confiantes que o Senhor está olhando para a nossa casa, nossa família, nossas coisas, e que tudo isso está abençoado, guardado por Ti, e que nós podemos pregar essa mensagem de esperança onde nós estivermos, através de palavras, de atitudes, através de pessoas transformadas que nós somos, Pai, pelo Teu sacrifício, pelo Teu Espírito, por tudo que o Senhor conquistou na cruz. Nós temos alegria e confiança que o Senhor estará sempre lutando por nós, que o Senhor já conquistou tudo por nós, e nós Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vá com Deus confiante, que o Senhor tem promessas para a sua vida. Dê um abraço quem está do seu lado, desejo uma boa semana, que Deus os abençoe. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra